palavra que eu quero trazer para você hoje, esse exame das Escrituras, é uma exortação para que todos nós tenhamos um cuidado maior com a nossa vida espiritual. E eu trago como pano de fundo Mateus 6,33, o Sermão da Montanha, quando Jesus nos mandou. Aquilo não é uma sugestão, é um mandamento. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Veja o verbo no imperativo, é um mandamento, é um imperativo, é uma ordem expressa, objetiva, direta do nosso Salvador. Buscai em primeiro lugar, buscai antes o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas, as demais coisas, importantíssimas também, Jesus discorreu sobre trabalho, sobre fonte de renda, sobre família, sobre todas as coisas justas e honestas e boas da vida que não devem ser negligenciadas, tanto que elas são abordadas, elas não podem ser negligenciadas, mas elas vêm depois, antes de tudo, antes do casamento, antes da família. Você sabe, até eu abro um parêntese aqui, tem colegas meus de ministério, da graça e até de outras denominações, que dizem que a obra de Deus vem depois da família, e não é assim a ordem. A ordem é Deus, aí a família, e aí depois a obra de Deus. Fecha o parênteses. Falo isso comentando por quê? Porque geralmente a gente inverte a ordem das coisas. E você não pode inverter a ordem de nada. Tudo foi estabelecido. E as coisas funcionam bem quando a gente segue o que foi estabelecido. Portanto, primeiro, antes do seu trabalho, antes da sua família, antes de qualquer outra coisa, o reino de Deus. Para a gente meditar nisso, vamos no profeta Ageu, lá no Antigo Testamento, vizinho do Novo Testamento já, Ageu capítulo 1, vou contar uma história para você, breve, rápida, nós vamos ler do 1 ao 15, não vou ficar estudando cada versículo, vamos de passagem alguns versículos, vamos ler uma porção, um texto ali, que envolve 2 ou 3 ou 4 versículos, e aí a gente explica. Mas só para você se situar, o profeta Ageu foi levantado naquele período pós-exílio. O povo tinha voltado, o povo de Israel tinha voltado para a sua terra. Ele é contemporâneo de Esdras, de Neemias, daquele povo que voltou depois do cativeiro babilônico. E eles já estavam há 17 anos após o primeiro grupo que voltou, eles já tinham praticamente nos primeiros dias reedificado o muro, e foi uma obra rápida, foram 52 dias a reconstrução dos muros, você lê isso no livro de Neemias. Eles tinham, malemar, reestruturado o culto a Deus, mas o templo que equivale para nós hoje o reino de Deus e a sua justiça, ficou em segundo plano. A cidade de Jerusalém estava praticamente toda reconstruída, os homens tinham trabalhado, reconstruído suas casas, o comércio já funcionava bem, a indústria, as escolas. Imagine, 17 anos foi um tempo bom para que eles pudessem. Não era como antes do cativeiro, antes de Nabucodonosor levar os transportados, além de ter matado os que ficaram, mas deu tempo de fazer uma grande obra. Só que lá do céu, Deus olhou e viu o templo abandonado. Veja se não é o retrato dos dias atuais, e olha que eu estou falando primeiro a cristandade. Para quem está começando agora, vai, claro, já entendendo a palavra, mas eu me dirijo à cristandade, eu me dirijo aos pastores, eu me dirijo aos membros das igrejas, das muitas igrejas. Eu sei que não só da Igreja da Graça assistem à nossa programação. Eu estou falando àqueles que se dizem de Deus.
E olha, nesse frenesi dos dias modernos, essa loucura de acordar de madrugada e dormir tarde da noite, como está escrito nos Salmos, de comer o pão de dores, de viver essa vida com tantas atribuições, e nós vamos nos inventando tantas atribuições. Não é verdade? Olha quanta coisa você faz no seu dia, quanta coisa inútil. E o pior é que nos intervalos a gente ainda se apega de vaidades. Joguinhos estúpidos de celular, os videogames, os entretenimentos baratos, os vídeos curtos que ficam tomando o tempo das pessoas. As pessoas estão viciadas nesses shorts agora, vendo porcaria, vendo anedota, vendo besteira na internet. E aí o que é mais importante fica negligenciado. Pois eis que Deus levanta esse profeta. Nós lemos no ano 2º do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, ele era o governador, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Veja, palavra ao príncipe, ao rei, ao governante e ao sacerdote. Na nova aliança nós somos reis e sacerdotes. Nós temos o governo material, digamos assim, humano, e o governo espiritual. Nós temos essa capacidade de governar bem a nossa vida cotidiana. Eu tenho para mim, e eu falo isso com um coração leve, toda pessoa de Deus tem poder de Deus para cuidar bem das coisas materiais, das coisas humanas, casamento, família, finanças. Você pode, mas nós somos também sacerdotes. Nós também temos esse poder espiritual. Nós temos oração, nós temos o Espírito Santo, nós temos o nome de Jesus. Enfim, é uma conversa para um outro dia. Seja como for, assim falou o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, olha o que o povo dizia, olha o que estava intrínseco no coração deles. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Não os incomodava, impressionante, não é? Que o templo estivesse abandonado. E quando alguém comentava, imagino que as pessoas um pouquinho mais espirituais, nas conversas, comentavam, e a casa de Deus? Será que não temos que fazer alguma coisa pelo templo, pela casa de Deus? Aí o que o povo dizia, não, ainda não chegou o tempo de fazer, de construir, de edificar, de reconstruir a casa de Deus. Olha como que nós somos carnais. Nós, como eu disse há pouco, nos atribuímos de tantas coisas, nos colocamos tantas responsabilidades, e ao falar bem baixinho, que só para você ouvir, às vezes queremos até cuidar da vida dos outros. Sabe que hoje de manhã, minha primeira oração, acordei 3:05 da manhã hoje, e eu fiz uma oração de manhã, eu falei assim, Senhor, eu vou pregar a palavra, hoje é domingo, mas me dá a graça de cuidar da minha vida, eu preciso cuidar da minha vida, eu tenho minha família, eu tenho algumas coisas que concernem a mim. Tira do meu coração o desejo de querer ingerir na vida dos outros, de cuidar da vida dos outros. Eu acho que cada um tem que cuidar de si mesmo. É claro, eu como pastor, eu sou um apacentador. Mas eu não tenho que ficar querendo cuidar da vida dos outros, gerir a vida dos outros, querer, fulano vai casar com ciclano. Não, a gente precisa cuidar da nossa própria vida. Senão a gente se perde no processo. Talvez você esteja se perdendo no processo porque você quer abraçar o mundo inteiro, como eles estavam fazendo. Só que aí o mais importante eles não faziam, que era a vida espiritual. Aí veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério de Ageu, dizendo, olha só que Deus diz, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa, a casa de Deus, há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Veja bem o que vocês estão fazendo, porque vocês trabalham tanto, vocês se dedicam tanto, e não é errado, veja, não é errado, pelas coisas materiais.
Quem gosta de cuidar, estou dando exemplos, tá? Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que seja errado. Quem gosta de cuidar do corpo, vai na academia, ou ele ou ela, vão lá, como o pessoal fala, malham, acorda de madrugada para ir na academia, porque não tem tempo de ir durante o dia. Ele fica bombadão, ela fica com aquele corpo escultural, mas e a vida espiritual? Ou você que é bombadinho, fisicamente falando, teu espírito é bombado também? Ou espiritualmente falando você é um raquítico? Você que é bombadinha, não estou dizendo que estejam errados, cuidem dos vossos corpos. E eu acho que nisso vocês são muito exemplo mais do que nós. Mas o teu espírito, bombadinha, é bombadinho também? Ou a senhora é uma mulher de espírito frágil? Qualquer tentação e provação que venha, a senhora sucumbe. Porque se a senhora cuidasse do seu espírito, se o senhor cuidasse do seu espírito como cuida do seu corpo, como seria abençoada a sua vida espiritual? Há aqueles que cuidam dos bens. Tem gente que cuida do carro. Tem gente que cuida do carro mais do que cuida da mulher. É um carinho com o carro, é um carinho com as coisas materiais. Mas a vida espiritual, a senhora é tão aciada com a sua casa. A gente chega na sua casa, é tão cheiroso, é tudo tão bonito, é tudo tão organizado, é tudo tão bem decorado, é tudo tão bem feito. Mas e a sua vida espiritual? Tem esse cuidado, tem esse carinho, tem esse empenho? É isso que Deus está falando. Vocês cuidam das casas de vocês. E é tudo estucado, é tudo muito bonito, é tudo muito bem feito, é tudo bem elaborado, mas a minha casa, está deserta. A casa de Deus no Novo Testamento é o nosso coração. Deus está falando, a sua vida espiritual, me perdoa a expressão que eu vou usar, é uma porcaria. Você vai na igreja quando dá, você ora quando dá, você lê a Bíblia quando dá. Jejum, então, pergunto, responda no teu coração, quanto tempo faz que você não faz um jejum? Um jejum. Faz quanto tempo? Qual foi o último jejum? Vou para machucar um pouquinho mais. Quantas vezes no ano você jejua? Pega aí 2024, quantos anos você jejuou o ano inteiro? Vou mais, quantos livros você leu? Qual é o livro que você está lendo? Um livro bíblico, cristão, para o teu crescimento espiritual, como dizem os irmãos pentecostais, para o teu elevo espiritual. Qual o livro que você está lendo agora? Diz para mim, aliás, diz para si, qual livro você está lendo? É o que Deus está falando. Aí, veja só, aí a vida material, que é um reflexo da vida espiritual, não vai bem e a gente fica se esforçando, tentando resolver. Mas Deus fala, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Pastor, eu nunca estou feliz, eu nunca tenho contentamento, eu trabalho, me empenho, me esforço. Parece que essa sensação, isso aqui resume bem, né? Planta e não colhe, come e não se alimenta, parece que está sempre com fome, recebe salário, até ganha bem, mas parece que põe o salário num saco furado, não vê onde o dinheiro, entra tanto dinheiro, você não vê onde o dinheiro vai. Aí o que Deus está falando, vocês estão percebendo que a vida material, a vida cotidiana, o casamento, a família, a empresa, o trabalho, os negócios, tudo, minha gente, é reflexo da vida espiritual. Eu estava meditando sobre José. A gente poderia, se tivesse tempo, trazer José para essa conversa. Tudo que José fazia prosperava. Por quê? Qual era o segredo de José? Ele buscava Deus em primeiro lugar. Tudo que ele fazia, ele prosperava como escravo. Nós não prosperamos no palácio. E olha, tem gente que se as coisas dessem certo,
Se acontecesse assim um desses imprevistos da vida, de cair uma grande bênção sobre a pessoa, uma grande oportunidade, ela colocaria tudo pelo chão. Colocaria tudo a perder, porque sua vida espiritual está muito mal. Não vai bem tua vida espiritual, você sabe disso. E olha, vai começar, é como um câncer, vai começar a dar metástase isso, vai dar metástase. Começa a afetar teu casamento, começa a afetar seus filhos, começa a afetar sua vida financeira, começa a afetar sua saúde, começa a afetar o seu emocional, é uma metástase. Vem da vida espiritual. Assim como a seiva é para o ramo, ele vem do tronco e chega aos ramos, assim também é na vida espiritual. E se não tem a seiva, o ramo seca e morre. O que Deus manda? Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Veja que a segunda vez ele fala: pondera a vida de vocês. Para um pouquinho, pensa. Você está muito agitado, muito agitada. Para e pensa. Pastor, dá tudo errado na minha vida, tudo que eu ponho em minha mão. Deus fala: para e pensa um pouquinho, para e pensa. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olha que interessante. Veja, são palavras por analogia. Subir o monte da oração, da vida espiritual. Como eu falei há pouco, seja mais diligente no culto dominical. Qual que é o teu dia? Domingo? O bom é se você pudesse ir na quarta, na segunda, na sexta, mas vamos dizer que você não pode, trabalha bastante. O domingo, o dia do Senhor, é 9h o teu culto? Não sei qual denominação você vai, é à noite. Não falte por nada. Ah, minha sogra chegou de viagem, chama ela para ir junto. Se ela não quiser ir junto, deixa ela na casa e vá você. Ah, não faça nenhuma concessão, aquele é o culto dominical. Vida de oração, determina aquele dia, aquele horário do dia, aconteça o que acontecer, é o teu momento com Deus. É isso que Deus está falando. Subi o monte, trazei madeira, busca os recursos do céu. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, quando a gente está no monte da oração, no monte da santificação, a gente traz recursos do céu, que vão se manifestar em todas as áreas do nosso viver. Pastor, no meu casamento está faltando amor, eu não amo mais a minha esposa, eu não amo mais o meu marido. Sobe o monte e busca amor. Você já amou essa pessoa uma vez, por que você não amaria mais hoje? Senhor, eu não tenho sabedoria para educar meus filhos. Sobe ao monte e busca sabedoria. Pastor, eu não consigo prosperar, eu não consigo ganhar dinheiro. Sobe ao monte e busca madeira. Vai buscar madeira, vai buscar material, matéria-prima para você construir, para você edificar, para você fazer acontecer. Aí Deus torna a falar: vocês olham para muito e alcançam pouco, e esse pouco quando vocês trazem para casa eu assopro. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta e cada um de vós corre a sua própria casa. Deus pondera de novo, vocês não percebem que não está dando nada certo. E até o que dá certo, o pouquinho que dá certo, você fala: agora deu certo, sobrou um pouquinho de dinheiro esse mês, acontece uma desgraça, acaba aquilo, até aquilo ali não dá certo. Até o que vocês queriam consagrar a Deus, não é aceito por Deus. Aí sobra um pouquinho: não, pastor, mas eu orei essa semana. Você orou quanto tempo? 15 minutos? Teu Deus, o teu Pai, que enviou seu Filho para morrer em seu lugar, você deu 15 minutos do teu tempo a Ele, o restinho, você dormiu, você bocejava enquanto orava, você chegou no culto atrasado e antes do pastor terminar você saiu, na hora do ofertório você saiu e você ainda foi se gabar com Deus. Não, mas eu fui, né, Deus? Cheguei, no culto começou 9, cheguei 9h45 e o culto terminou 11, eu saí mais ou menos umas 20 para as 11, porque eu não queria ali por causa do estacionamento. Toma vergonha na sua cara. Aí ainda você vai pleitear: não, mas eu fui na igreja, eu li a Bíblia. Não, eu li uma página lá do livro. Irmão, irmã, conta outra, né? Conta outra. Deus, você acha que Deus é bobo?
Você acha que todo mundo é idiota, é trouxa? Você acha que Deus é idiota e trouxa também? Você não tem temor no teu coração, não? Para perceber que o que você está fazendo para Deus não é aceito, porque você não faz de coração? E o que você faz, Deus está dizendo, até o que você fez, esse pouquinho que você fez, Ele falou, eu assoprei, eu não aceito isso. Eu não aceito, ou você vem de coração ou não venha. Aí, não é o fim da linha. Ainda que Ele pondere mais uma vez, por isso retém os céus o seu orvalho e a terra retém os seus frutos. Não vai chover, a terra não vai produzir enquanto você não tomar juízo. Eu fiz vir a seca sobre a terra, não foi o diabo não. Aí você está lá, está amarrado, Satanás, vamos sexta-feira expulsar o demônio. O diabo está dizendo, não tenho nada com isso é teu problema com Deus. Coisa que não é o diabo não, tá? Eu fiz secar a terra e sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, e sobre a terra que produz, e também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Não vai dar certo. Deus está dizendo, olha, se você não me colocar em primeiro lugar na sua vida, não vai dar certo. E não vá falar com o diabo não vai expulsar demônio não, porque não é demônio. Estou me dirigindo aqui em nome de Jesus, na autoridade que essa palavra me concede. Teu problema não é o demônio. Me perdoe se isso te ofender. O teu demônio é você mesmo. Você é o seu diabo, você é o seu Satanás, você é o seu demônio. Você, só você. Mas tem jeito, pastor? Tem. Porque Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadaque, e todo o resto do povo deram ouvidos à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Foi uma palavra dura, não foi uma palavra de coach fedido, não. Foi uma palavra dura, palavra de pregador de evangelho, palavra de profeta genuíno. E o povo ouviu, o povo temeu, falou, é verdade, nós estamos errados mesmo. Nós abandonamos a casa de Deus, nós abandonamos as coisas de Deus, nós estamos preocupados com a nossa vida, que não dá certo, nós estamos tentando pela força do braço não dá certo, pela técnica não dá certo. Você pode implantar a técnica no teu casamento, a técnica na tua empresa, a técnica, não adianta, você precisa da bênção de Deus. Com a bênção de Deus não precisa de nenhuma técnica, é só a mão de Deus agir. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, aí Deus viu que eles se arrependeram, Deus voltou ao profeta e falou, agora vai lá e tem uma palavra para eles, eu sou convosco, diz o Senhor. Foi dura a primeira palavra, foi pesada, mas quando Deus viu que o povo aceitou, que o povo ouviu, Deus falou, eu sou com vocês. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eu pedi a Deus hoje de madrugada, eu falei, Senhor, levanta o meu espírito também. Porque às vezes o nosso espírito se abate, não é verdade? Veja que é uma coisa espiritual, de dentro, do coração. E Deus levantou o espírito deles. Deu um ânimo para buscar um avivamento. Isso aqui é um avivamento espiritual. E aí o que aconteceu quando o espírito deles se avivou, se levantou, se dedicou a fazer alguma coisa e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. O pessoal falou, vamos cuidar da vida espiritual. Tomara que aconteça isso na sua casa, senhor, senhora, seus filhos, seus pais. E se ninguém quiser, vai na frente, vai você na frente. Deixa Deus levantar o teu espírito hoje. Eu falo muito aqui no Paraná na Graça. Algumas frentes da vida espiritual. Oração pessoal, leitura da Bíblia, jejum e o culto. Vai nesse caminho. Atendi um senhor esses dias, questão conjugal, e eu falei para ele, e eu vou falar para ele se ele estiver me assistindo de novo, e falando para todos vocês, oração todo dia, oração pessoal, você e Deus, sem ninguém, você e Deus, aquela da porta fechada,
de entrar no aposento, fechar a porta e falar com Deus em secreto. Leitura da Bíblia, a meditação das Escrituras também diária. Jejuns, à medida que você sinta de Deus, porque aí você vai estar em comunhão com o Senhor, você vai saber, você vai discernir o tempo de jejum, de jejuar, e aí você jejua. E o culto público, que você não falte. Que horas que é o culto na sua igreja? É 9? 10 para as 9 esteja lá. E só vai embora quando o pastor terminar e falar amém. Dê tudo de você para Deus. E Deus vai dar tudo dele para você. É assim, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Suba o monte, busca madeira. E aí, quando a tua vida espiritual for uma bênção, a sua vida material também vai ser uma bênção. Quando a tua vida espiritual for sobrenatural, as outras áreas da sua vida também serão sobrenaturais. Amém?